Hoje nós vamos falar aí sobre análises espectrofotométricas. Antes de mais nada, o que significa a palavra, né? Espectro significa imagem, foto, luz, metria, medir. Então significa que a gente vai medir alguma imagem com auxílio de uma luz. Espectroscopia significa o quê? Scopus, observar, espectro, imagem, né? Então seria a observação de alguma imagem. O que é espectrofotometria? Uma técnica de análises com métodos ópticos utilizado em investigações biológicas e físico-químicas, que permite comparar a radiação absorvida ou transmitida por uma solução com quantidade de substância presente nessa solução. Então, para compostos orgânicos, normalmente trabalhamos com espectrofotômetros comuns que medem ultravioleta e no visível. E também espectrofotômetros denominado NIR. O NIR vai medir o infravermelho, tá bom? Ou absorção do UV, infravermelho. Esse NIR aqui ultimamente está sendo muito utilizado. É um espectro mais caro, né? Difícil de comprar, mas ele é muito bom aí, tá? Para componentes inorgânicos, já vamos precisar de absorção atômica. A absorção atômica já é bem mais complicado, né? Mas aí nesse caso, quando você quer medir uma substância mineral, né? Um cálcio, um ferro, um fósforo, chumbo, iodo, daí a gente trabalha na absorção atômica. Portanto, se você falar simplesmente utilizar método colorimétrico, obviamente a gente vai estar trabalhando na região do visível, certo? Região do visível. Quando você fala espectrofotométrico, você pega desde o infravermelho, passando pelo visível e chega até o ultravioleta, certo? Então, colorimétrico visível, espectrofotométrico, infravermelho, visível e ultravioleta. Já os espectrométricos são realizados, além dessas regiões aqui, eles medem outras regiões, por exemplo, raio-x. Então tá aqui, ó, visível tá aqui, colorimétrico. O infravermelho até ultravioleta tá aqui, certo? Então aqui, espectro fotométrico. E os outros vão pegar até o raio-x aqui, ó. Então esse outro último aí vai pegar desde aqui até lá. Diversos comprimentos de ondas. Tudo bem? Então, espectroscopia é a designação para toda a técnica de levantamento de dados físicos através da transmissão, absorção ou reflexão da energia radiante incidente em uma amostra. Daí a gente vai ter o quê? Espectroscopia de massas, onde íons moleculares são manipulados por campos elétricos e magnéticos, apesar do termo ser largamente utilizado. Um termo mais complexo aí. Então, tudo isso daqui são métodos espectroscópicos. Escopia, né? Scopus é medir, né? Medir um objeto aí. Então, você vai começar lá no infravermelho, Raman, ultravioleta visível, é o que a gente vai tratar essa aula, principalmente, tá? Então, a gente está trabalhando só nesse aqui. Mas, além desse, você vai ter métodos fluorimétricos, raio-x,
plasma, olha quanta coisa, fotoacústica, absorção atômica, molecular, ressonância magnética, magnética nuclear, magnética eletrônica. Então, esse aqui é realmente aqueles ressonância magnética, né? Que a gente faz exame médico, aqui tem um raio-x também para exame médico, né? Quando a gente trata na nossa área, que é mais a área de alimentos, agroindústria, a gente vai tratar mais esses meia dúzia aqui, ó. Colorimétrico, turbidimétrico, absorção UV visível infravermelho, sono visível seria o colorimétrico, né? Absorção atômica, emissão de chama, ressonância magnética nuclear, espectroscopia de massa. Certo? Então, como a gente viu ali, espectrofotométrico, vai aqui desde o infravermelho, né? Passando pelo visível até ultravioleta. Só lembrando que ultravioleta são ondas menores, mas imediatamente é o visível. E infravermelho são ondas maiores, mas também imediatamente anterior ao visível, tá bom? Aqui o tamanho dessa onda aqui é de uma onda, cada onda dessa aqui é do tamanho de um vírus, né? Aqui já é do tamanho de uma célula. Também microscópica, né? A gente não enxerga. Sendo, a gente não enxergaria, no caso, a célula, a bactéria, obviamente. Sendo que aqui é do tamanho de um vírus. Daí mais para a direita a gente vai ter raio-x, raio gama, e mais para a esquerda micro-ondas e ondas de rádio. Cada onda de rádio chega a ter o tamanho de um campo de futebol. Então, o que que o nosso ultravioleta vai fazer? O nosso espectrofotômetro, visível ultravioleta. Ele vai incidir uma luz. Normalmente ele trabalha com uma coloração só, num prisma, tá? Então incide uma luz no prisma. A hora que essa luz sai do prisma, é que nem um arco-íris, vai formar o quê? As 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Certo? Daí, o aparelho vai selecionar a cor que ele quer trabalhar. Se você está trabalhando no amarelo, você seleciona essa cor. Ou no azul, ou no vermelho. Você no aparelho consegue selecionar qual comprimento você quer trabalhar. Certo? Lembrando que começa lá no raios gama, aquele que estava na direita, termina lá no raios gama, aquele que estava mais à esquerda. E os métodos podem ser por emissão ou absorção de radiação eletromagnética. Então, o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, aqui você tem uma frequência alta. Por quê? Porque você vai de um vale até outro vale numa o quê? Um tamanho pequeno. Então, a frequência aqui é alta, tá bom? Só que a onda aqui é pequena. Então, essa onda aqui, até aqui, é um valor pequeno. Então, maior a frequência, menor a onda. Aqui é o contrário. Aqui a onda é grande, cada onda grande, né? Para você ir daqui até aqui é um valor maior, tá bom? Então, aqui a frequência é alta. O que que é a frequência? A frequência é o comprimento da luz, desculpa, a velocidade da luz, essa formulinha aqui, dividido pelo comprimento. Então, são inversos. Então, o comprimento e a frequência das oscilações são inversamente proporcionais.
Aí as cores, né? Você tem as cores primárias, que é o vermelho, o azul e o verde. E as cores secundárias, que são uma mistura das cores primárias. Então, a colorimetria é quando a gente vai medir um objeto, levando em consideração a cor correspondente aos comprimentos de onda que ele reflete. Ela é utilizada para a determinação de milhares de espécies inorgânicas e orgânicas. E qual é esse comprimento de onda? O UV vai do 180 ao 380 nanômetro, então cada onda aqui mede esses valores. E o visível começa no 380 e vai até os 780 nanômetros. Bom, esse é o comprimento de onda. E cada cor, obviamente, vai ter um comprimento. Então, aí, ó, começa no 380, termina lá no 780, o visível, né? Então, começa aqui no violeta, qual é o comprimento dessa onda? 380, 420. Então, essa violeta é menor, a maior zona lá embaixo vai ser o vermelho e o púrpura. 620 a 680, 680 a 780. Ou seja, vê? Aqui estão as ondas menores, nos 380, né? Essas daqui. E aqui as maiores, já nos 780. Então, essa é a faixa de onda que a gente está lendo ali. Esses comprimentos de onda. Uma onda vai de um vale até um vale, ou de uma crista até outra crista, né? Cada cor absorvida existe uma cor complementar, né? Então, o que o espectrofotômetro faz é isso. Ele faz a análise da radiação ou da onda eletromagnética. Basicamente, é isso daqui, ó. Você tem uma fonte, e lembra que a gente falou que o prisma reflete as 7 cores do arco-íris. Dentro desse aparelho aqui chamado fenda, né? Você vai ter o quê? Por exemplo, o verde está batendo aqui, tá vendo? Não está passando. O laranja está batendo aqui, não está passando. Aqui você tem uma janelinha, percebe? Que através dessa janelinha, ele seleciona a cor que ele quer. Nesse caso, ele selecionou o amarelo. Daí lá, você tem o detector. Se essa janelinha tivesse mais para a direita, ele selecionaria o verde. Se tivesse mais para a esquerda, selecionaria aqui o abóbora. E assim vai as 7 cores do arco-íris. Então você vai ter sempre a fonte de radiação, o monocromador, que é esse aparelho. Primeiro o prisma, né? Primeiro o prisma, depois o monocromador, que vai escolher a onda que você quer trabalhar, tá bom? E depois lá atrás o detector. E além do detector, um amplificador para você ler o seu sinal. Aquele sistema de fenda e de lentes a gente chama de colimador. A fonte de energia é a lâmpada, o local onde está a amostra é a cubeta, o monocromador e lá atrás o detector. Então, basicamente, é isso daqui, ó. Aqui dá para ver bem o aparelho por dentro. Você tem a luz, bateu no espelho, veio para o prisma. No prisma, saiu as 7 cores que existem aqui. Nesse caso, não tem a fenda, ele tem o quê? Tem uma rede de difração.
Então, se ele vira o espelho mais para cima, pega essas ondas de baixo aqui. Se ele vira o espelho no meio, pega as ondas intermediárias. Então, essa rede de difração é móvel. Como que ela é móvel? Aqui você tem esse botãozinho aqui. Você vai virando conforme você mexe aqui nesse botãozinho, essa rede vira mais para a direita ou mais para a esquerda. Aí você seleciona a onda que você quer trabalhar, certo? Daí você tem aqui o local onde você coloca a amostra, a cubeta de vidro, e lá atrás o detector. Então, nesse caso, né, que não é eletrônico ainda, que é um aparelho mais manual, você vira aqui, e conforme você vira aqui, aqui ele dá no display, dá o quê? O comprimento de onda que você está trabalhando. Que comprimento? Entre 380 até os 780 nanômetros. Esse difrator aqui vai virando. Mas é mais ou menos isso que o eletrônico faz. A diferença é que o eletrônico você digita aqui, pá, ao que você digita o valor que você quer, ele já vem automaticamente e vira ou para a direita ou para a esquerda. Se ele virar para a direita, médias de cima, se ele virar para a esquerda, médias de baixo. Sempre entre o 380 e o 780 nanômetros. Os antigos trabalharam com prisma, daí você tinha aquela fenda lá. Os mais novos trabalham com a grade de difração, que faz a mesma coisa, transforma uma cor nas 7 cores do arco-íris. Normalmente a lâmpada ou é de deutério ou é de tungstênio, tá bom? Detalhe, a lâmpada de tungstênio é para trabalhar no visível, entre 380 e 780. E o UV é uma outra lâmpada, tá? Lâmpada que trabalha no UV. Quanto que era o UV? Nem lembro. Vamos ver aqui. Aqui. O V era entre os 180 e 380. Então, você tem uma lâmpada para o V, normalmente, e uma outra lâmpada para o visível, uma de cada. Tem espectrofotômetro que não tem essa lâmpada do UV. Daí a gente chama ele de colorímetro, porque essa lâmpada do UV é bem cara. Então, o espectrofotômetro mais simples só mede aqui a de baixo, 380 a 780. A gente chama ele de colorímetro. O espectrofotômetro que tem as duas, né? Tanto o visível quanto o V, a gente chama de espectrofotômetro, em vez de chamar só colorímetro. Então é isso. Vamos ver aqui. Além disso, você tem a cubeta, né? A cubetinha aqui tem 1 centímetro de espessura, é padrão, 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui, né? E pode ser de quartzo ou de vidro. A de quartzo a gente vai ver que é caríssima, tá bom? Mas se você. E tem de plástico também, tá? Mas se você estiver trabalhando com solvente, você tem que usar ou de quartzo ou de vidro, que a de plástico é prejudicada pelo solvente. Normalmente a gente faz as diluições em solvente, né? Isso, a gente tem os detectores ou transdutores. A de deutério, essa daqui é para UV, bem carinha. E aí a lâmpada de xenônio, lâmpada do visível. Hoje em dia também você já tem LEDs, né? Então aí, em vez de ficar selecionando a luz, você seleciona já na entrada o LED. Então vai ter LEDs de diferentes cores, tá bom? Tem essa opção também, conforme o aparelho. Tem uma série de aparelhos. Antigamente, o que acontece? Você colocava esse filtro, tá vendo? Então, isso aqui é removível. Daí o que acontece? Só tinha uma lâmpada lá, você queria trabalhar no laranja. Você colocava esse filtro manualmente, colocava ele no aparelho. Queria trabalhar com o verde, tirava o amarelo, colocava o verde, ou o azul, tá? Manualmente você selecionava isso daqui, antigamente, os aparelhos mais antigos, né?
Ou até nos mais novos, só que daí já é um outro sistema de seleção. Aí os monocromadores, como trabalham, né? Você tem aqui a entrada da luz, bate aqui no espelho, reflete aqui, bate no outro espelho, e aqui sai o comprimento que você quer. Conforme você vai mudando a angulação desses espelhos aí, você vai mudando o que aqui? Você tem lambda 1, lambda 2, o que é? Os comprimentos de onda. Daí você seleciona o que você quer. E mesma coisa o do prisma, né? Entrada da luz, lente colimadora, e daí no prisma você seleciona aqui o comprimento que você quer. Então tem os dois jeitos aí de você selecionar entre o 380 a 780 o visível, né? Aí fisicamente, como o que acontece, né? Cada vez que a luz passa, ocorre uma excitação aí, do fóton, né? E daí a gente vai ter a lei de Beer-Lambert. O que diz essa lei? A intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte: aqui está a nossa amostra, que a gente vai depositar aqui. Vai entrar uma luz. A luz que entra a gente vai chamar de radiação incidente. Se não tiver nada aqui, praticamente o que entrou é o que vai sair. Ou seja, radiação transmitida, certo? Se você tiver uma amostra fraca, ela vai sair bastante luz. Quanto mais concentrada tiver essa amostra, menos luz vai sair. Até uma hora que essa amostra aqui estiver tão concentrada, que a luz incidente vai bater e vai ficar aqui. Daí vai sair zero aqui, certo? Então, se você tiver uma amostra muito concentrada, toda a luz é absorvida. A luz vem aqui, bate, né? Colocar uma amostra muito forte aqui, bem concentrada, sai pouco. Então é isso. A transmitância, ou seja, o que sai é o I sobre o IO. IO é esse daqui, ou radiação incidente, e o I é a transmitida. Então essa é a transmitância. Certo? Sempre que uma luz encontra uma molécula, você pode ter uma luz refratada, refletida ou difundida. Daí existem algumas equaçõezinhas aí, mas em resumo, a lei vai dizer o quê? A absorbância de uma solução é diretamente proporcional à sua concentração e ao caminho óptico. O que é esse caminho óptico? A nossa cubeta aqui, tá? Que é padronizada em 1 centímetro. Se você tivesse uma cubeta aqui de, sei lá, de 3 centímetros, daí já teria interferência nisso aqui, tá bom? Porque esse aqui é o caminho que a luz está correndo, tá? Mas aqui já é normalmente padronizada em 1 centímetro essa cubeta da amostra. Então, nesse caso, a absorbância fica sendo diretamente proporcional à concentração. Transmitância, a gente viu que é o que sai dividido pelo que entra. E T dividido por IO. Transmitância. E a absorbância? A absorbância, na hora que você tem a transmitância, você acha a absorbância. É o logaritmo de 1 sobre a transmitância. O que significa isso? Se a absorbância é zero, nada foi absorvido, você coloca aqui só o vidro, sem nada dentro. Nada, nada, nada. Só ar aqui dentro. Então, o que acontece? A absorbância é zero. Se nada foi absorvido, tudo foi transmitido. É o que está falando aqui na linha A. Aí você vai colocando solução. Ao que você coloca uma solução aí fraca, o que acontece? Você tem uma certa absorbância aqui. A gente vai chamar de 1.
Se 10% dessa luz for, desculpa, 90% foi absorvido, significa que 10% foi transmitido. Certo? E assim vai. Então, a absorbância é logaritmo de 1 sobre a transmitância. Se T no A, você acha o T. Se T no T, você acha o A. Transmitância e absorbância. Então, a absorbância vai ser igual. Caminho óptico, normalmente é 1. A concentração da solução, que é o que a gente quer saber, e a absortividade molar. Essa absortividade vai variar de acordo com a luz. Por isso que, conforme que você está trabalhando, você vai selecionar. Não, vou trabalhar no vermelho, no verde, no amarelo. Quando a gente seleciona a luz que a gente vai trabalhar, a gente está variando esse alfa, que é a absorvibilidade molar. Tá bom? O caminho vai ser sempre 1. Então, a gente tendo isso, né? A gente, através da absorbância, a gente chega na concentração da solução, que normalmente é o que a gente quer saber. Então, aqui a transmitância, quanto mais concentrado, menos luz é transmitido. Mais concentrado. E também, quanto mais concentrado, mais é absorvido. Porque se não é transmitido, ele é absorvido. A diferença é que isso daqui é uma reta e aqui é uma queda exponencial, né? Então, a radiação incidente tem que ser monocromática, ou seja, temos que selecionar sempre uma cor para a gente trabalhar. E a absorção também ocorre numa seção transversal uniforme. Então, aqui um exemplo, né? Então, você tem uma... Você quer saber o que nesse caso? Ele quer saber a concentração. Daí, usando aquela formulinha, ele calculou o quê? O A ele já sabe que a absorvância é 0,20. Porque nessa luz a absorvância é essa. O 1 é o 1 centímetro lá que a gente falou. Então, tendo o A e tendo 1, e daí ele chega na concentração, também já foi dada aqui, ó. 10 litros por ml por centímetro. Então, ele tendo aqui, ele acha a concentração dessa solução. Mas para isso ele já tem que ter esse valor aqui, que a gente vai ver na equação da reta como que se calcula aqui, ó. Então, para a gente fazer essa equação da reta, a gente vai precisar de algumas coisas. Normalmente, ou no mínimo, 4 pontos, de preferência 5 ou 6. Quanto mais pontos você tiver aqui, melhor, tá bom? 7, 8. Concentrações diferentes. A concentração aqui ele colocou no eixo Y, né? E tendo a concentração, ele adiciona lá na coisa e vai construindo a absorção. Medida da absorção aqui. Então, quanto maior a concentração, maior a absorção. Certo? Daí a gente consegue construir essa reta aqui com diferentes concentrações. Esse que é o objetivo, né? Então, só que essa reta aqui vai chegar uma hora que vai ficar reta aqui em cima. Ela está inclinada, mas chega uma hora que ela fica reta. Fica horizontal, quando a concentração é muito alta. Aqui, ó. Então ela vai subindo, 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 até que a luz não passa mais. A hora que a luz não passa mais, o que acontece? Sua concentração está muito forte. Tá bom? Daí você trabalha com essa reta aqui. É isso que a gente quer.
Porque se ela está muito forte, significa, vamos dizer assim, que a sua curva estourou. Certo? Então, ela é linear até um certo ponto. Chega um certo ponto que a sua curva não é mais linear, né? Daí você pode trabalhar apenas nessa faixa de concentração. Ah, mas e se a sua amostra, você faz a curva lá tudo certinho, lá tudo bem, daí você vai ler na absorbância, ah, estourou, deu aqui. Aí você tem que fazer uma outra curva, né? Então você pega a mesma coisa e faz uma diluição. Na hora que você faz uma diluição, você vai mudando os pontos dessa curva. Então aqui é uma equação, né? Absorbância de uma solução de óxido de man- manganês é entre 0,500, de 0,500 por concentração, é 525. Em condições idênticas, se a sua concentração for essa, você vai ter essa absorbância, certo? Daí você consegue fazer uma equaçãozinha aí, baseada na reta padrão, e a partir dessa reta padrão você vai medindo depois. Então, sempre que a gente está usando a lei de Lambert-Beer, a gente faz a equação, a gente tem que ter a equação na reta. Nessa equação da reta, o A é o coeficiente angular, o X é a concentração que você quer saber, e o B é o coeficiente linear da reta. Então, aqui ele deu um exemplo aí, trabalhando com esse cloridrato de metoclopramida. Ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é outro exemplo, tá? Mas isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, isso tem aqui. Não, não tem. Então aqui ele pegou 10 pontos, tá? Então esse é o branco, esse é 5 miligramas por litro, esse é 10, tá bom? Então é 0, 1, é o branco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele foi colocando concentrações crescentes da substância que ele quer trabalhar. A partir dessas concentrações, cada concentração cada tubo desse, ele lê no aparelho. Cada vez que ele lê, ele vai ter um ponto. A concentração 0,1, concentração 0,2, concentração 0,3, 0,4. E assim foi lendo lá. Tá bom? A hora que ele tem esse gráfico aqui, ele consegue matematicamente fazer isso daqui, ó. Fazer essa equação da reta. O que é esse y? O a e o b vai ser constante, matematicamente você calcula. Então você vai precisar do y e o x. Para cada y você vai ter um valor x. Ou seja, para cada y, por exemplo, esse 0,2 aqui vai cair na concentração 1,6. Então aqui é o y, aqui é o x. Então sempre que ele tiver uma leitura, normalmente ele vai fazer a leitura, ele vai saber o y. Pega a sua amostra desconhecida, coloca no aparelho. Vai dar uma leitura aqui, ó. Vamos supor que deu essa leitura, 0,30 e, sei lá, 35 daqui. Ele tendo essa leitura, ele coloca aqui, pá, chega na concentração, 2,9 ou 3, tá bom? Então, depois que ele tem a equação, ele só coloca a amostra que ele quer e lê aqui. Aqui está trabalhando 575 nanômetros. E lê aqui. A hora que ele lê aqui, né? Vamos supor que a amostra dele deu aqui, ó, exatamente no 4,5. Ele tendo o gráfico, ele vem aqui e vai cair aqui, ó, aproximadamente 4. Pode fazer até com uma caneta, com uma régua, né? Mas se ele já tiver a equação, ele só coloca o y aqui
Entendeu? Ele vai ter o Y aqui. Só substitui, já vai ter o A, vai ter o B, já consegue o valor de x exato. Depois que ele tem a equação da reta, não precisa ficar, né? Toda hora aí colocando na curva, mas pode fazer com o papel também, se quiser. Os solventes utilizados normalmente são qualquer líquido, tem que ser um líquido incolor, tá bom? Então o solvente tem que ser incolor. Mas normalmente os solventes são incolores, né? A água é o mais usado, mas pode trabalhar com éter, acetona, cloroformo, existem vários solventes. No UV tem que ser um solvente que não absorva nesta região. E é utilizada para quê? Diversas coisas, infinitas coisas, homem. Desde pigmentos naturais, corantes artificiais, conservantes, antioxidantes, caracterização de óleos e gorduras, vitaminas A, B, C, que são os lipossolúveis, todas as vitaminas, né? Pesticida, micotoxinas, pectinas, polissacarídeos. Isso no UV, tá bom? No visível, proteínas, aminoácidos, vitaminas também, carboidrato, metais, antioxidante, caracterização de óleos e gorduras. Então, basicamente é isso. Depois você tem, não vamos entrar em detalhe, mas só para saber que existe, espectroscopia atômica. Daí é um negócio mais complicado, ó. Você tem que ter a sua amostra, daí você vai ter uma excitação da sua amostra, e essa excitação vai promover o quê? É uma radiação que passa por uma lente e é lida no detector. Aí você tem fotometria de chama, fluorescência atômica, excitação elétrica, emissão de plasma, tudo isso daí, complicadíssimo aí. Tem absorção atômica, é todos esses aparelhos aqui mais complicado, tá vendo? Você tem uma fonte de radiação, aqui você coloca a sua amostra, depois que a sua amostra sai, que você tem o monocromador, e depois a detecção. Lembra que no nosso aparelho o monocromador é antes, né? Aqui não, aqui ele é depois. Porque a sua amostra que vai emitir o quê? A sua amostra, nesse caso, que vai emitir a luz, né? Que vai ser medida lá no detector. Então, você tem tanto absorção atômica quanto emissão atômica. A absorção mede concentrações reduzidas de metal. Depende do número de átomos, presença de uma fonte luminosa. Então, essa tem que ter a fonte luminosa, lâmpada de cátodo. A emissão não tem que ter fonte. Por quê? Porque depende do número de átomos. A radiação faz a excitação e a temperatura do atomizador é elevada e excita os átomos da amostra. Espectroscopia atômica é utilizada em análises clínicas, sangue, análise de urina, detecção de catalisadores, avaliação em água do rio, do mar, de combustível e assim vai. Para diversas aplicações, né? Detecção de ouro em rochas, quantidade de elementos, análise de cabelo, né? Que você vê lá no cabelo as vitaminas que tem, os metais, né? Tudo feito por espectroscopia atômica. Tá bom? Daí, além disso, raio-x. Raio-x também, ó. Você tem de difração e de absorção. Difração, utilizada em análise elementar,
estrutura de novos materiais e identificação de substâncias. Absorção utilizada normalmente em medicina, né? Esse daqui é o nosso famoso aparelho de raio-x. Tirar raio-x do osso, não é isso? E você tem também absorção molecular, que é esse aparelho, e absorção paramagnética eletrônica, que é esse aparelho aí. Espectroscopia de massa, consegue medir, olha lá. Ele bombardeia moléculas com feixe de íons ou elétrons de alta energia para extrair os íons da amostra. Então, isso é um negócio mais complexo. Ele bombardeia a sua amostra com um feixe de elétrons. Daí, quando ele faz isso, ele extrai alguns íons da sua amostra. Daí ele consegue ler lá na frente. Já é um negócio bem mais complicado, né? Aqui nesse vídeo ele vai falar bem sobre o espectrofotômetro. Olá, nesse vídeo nós vamos explicar como é que funciona um dos mais importantes aparelhos de análise no laboratório de química. Hoje vamos falar sobre o espectrofotômetro e a técnica de espectroscopia molecular no UV visível. Antes de falar sobre a parte prática de como fazer a medida, vale a pena entender o que ocorre quando usamos o aparelho. No aparelho, temos duas lâmpadas. Uma delas emite luz no ultravioleta, que nós não conseguimos enxergar. A outra é uma lâmpada que emite luz visível, de todas as cores. Quando a luz atravessa uma solução, dependendo do tipo de substância, ela pode absorver uma parte da luz. Se usamos uma fonte de luz visível branca e ela atravessa uma solução de um corante, como esta aqui, o que vai ocorrer é que a luz vermelha não vai ser absorvida, vai passar direto. Já as outras cores vão ser retiradas da luz branca. Um aparelho possui um sistema óptico que separa a luz branca em seus componentes. Esse sistema faz com que apenas uma cor atravesse a amostra de cada vez. Vamos fazer o aparelho fazer uma medida por todo o espectro visível e poderemos ver as cores passando aqui projetadas nesse papel branco. Para colocar as amostras no aparelho, são utilizadas cubetas, que são esses pequenos recipientes que podem ser de vidro, quartzo ou plástico, de acordo com o comprimento de onda que vai ser usado na análise. Normalmente usamos cubetas de 10 milímetros de largura, de 1 centímetro. As cubetas devem ser seguradas apenas pelos seus lados foscos e devem ser preenchidas com a amostra até a altura atingida pelo feixe de luz do aparelho. E é importante lembrar que elas devem ser colocadas deste modo no aparelho, com os lados transparentes voltados para a direção do feixe. Aqui a luz vai passar, a fonte de luz está aqui, então a luz vai passar assim, né? Então, como a luz vai passar daqui até aqui, esse lado aqui tem que ser o transparente, tá? Pode ver que esse aqui é fosco, esse lado também é fosco. Antes de fazermos a medida, precisamos ajustar o aparelho para que ele desconte qualquer absorção de luz proveniente da cubeta ou do solvente utilizado. É o que chamamos de fazer o branco do aparelho. Para isso, colocamos o nosso solvente, que é a água destilada, em uma cubeta e vamos colocá-la no aparelho. Temos que limpar bem a cubeta e introduzimos no aparelho. Aí é o solvente que você vai trabalhar, ele vai trabalhar com água. Se você tiver com clorofórmio, com metano, com acetona, daí você coloca aí o solvente que você estiver trabalhando. Só o solvente puro. Fecha ele. No computador, nós mandamos o aparelho varrer todos os comprimentos de onda e ele vai atribuir um valor de 0 para a absorbância de todos esses valores. Para fazer a medida da absorbância de uma amostra, devemos colocá-la em uma cubeta idêntica àquela usada para se fazer o branco. Vamos limpá-la muito bem e introduzi-la no aparelho.
De preferência, a mesma cubeta. É melhor, porque se tiver algum risquinho na cubeta, vai ler tanto no No banco quanto nas computador, amostras. vamos pedir para ele fazer uma varredura e vamos entrar com os valores do comprimento de onda inicial e final. Também podemos ajustar os valores da escala da absorbância, que é a escala vertical, e vários outros parâmetros. O aparelho vai medir a absorbância em cada comprimento de onda, gerando um gráfico que chamamos de um espectro de absorção. Podemos preparar soluções, como as desse corante alimentício, com concentrações diferentes e medir a absorbância de cada uma dessas soluções. Com isso, nós podemos saber a absorbância no máximo, no comprimento de onda máximo de absorção de cada uma delas. E podemos preparar, então, uma curva de calibração, ou seja, uma curva que nos diga qual é a absorbância para cada concentração. Com isso, a gente pode descobrir a concentração de uma solução. Olha, perceba que então ele vai trabalhar nessa faixa aqui. Entre aqui está 500 e 550, eu acho, né? 500 e pouco aqui. Então, o ótimo dela é esse daqui, tá? Então, para essa solução, para esse corante, é esse daqui. Muitas vezes a gente chega no laboratório, isso já foi especificado. Então, você chega lá e fala, não, vou fazer análise de sei lá, vitamina A, e a leitura tem que ser feita no 530. Por quê? Porque essa seleção de luz já foi feita por outra pessoa, então em outro local. Então a gente já chega lá, já vai direto nessa seleção aqui, entendeu? Se ele quisesse trabalhar aqui, ó, no 700, 750, ele não ia ler nada, não dá leitura, entendeu? A leitura dele, o ideal é essa, tá? Então isso daqui é previamente selecionado aí por esse programinha aí que ele está utilizando. Então, para esse corante, é essa leitura. Desconhecida, apenas medindo a absorbância. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos no próximo da série de No vídeo de hoje, que faz parte da linha dos métodos de análise, vamos falar sobre espectrofotometria, mais especificamente de absorção de luz, que vai desde o ultravioleta até a luz visível, também conhecido como UV-Vis. E é o método mais utilizado nas análises biológicas ou físico-químicas, e praticamente todo laboratório de análises tem um espectrofotômetro, pela grande abrangência e pelo baixo custo das análises. Para explicar melhor o método, é preciso falar um pouco do equipamento em si. Ele é composto por uma luz que vai incidir em um prisma, e o prisma divide a luz em diferentes comprimentos de ondas, gerando diferentes cores, que vão desde o ultravioleta, passando por todas as cores do espectro visível, que são violeta, anis, azul, verde, amarelo, alaranjado e vermelho. E quanto mais próximo do vermelho, menor a frequência e maior o comprimento de onda. Depois de passar pelo prisma, o comprimento de onda é selecionado no equipamento, que vai passar por um monocromador, que vai transformar essa luz em um só comprimento de onda específico. Então, a luz monocromática vai passar por uma cubeta que contém a solução alvo, que tem a substância que você quer fazer a análise, o analito. Essa cubeta pode ser desde plástico, que é o material mais barato, vidro ou quartzo, que é o material mais caro, podendo chegar a 200, 300 reais cada um. Então, a luz vai chegar até o detector, que vai passar as informações de absorbância e de transmitância, que são medidas fotométricas,
próprio software do aparelho. Quando a luz passa pela cubeta contendo a solução, parte da radiação é absorvida pelas moléculas dessa solução, e o que não é absorvido segue em direção ao detector. Então, quanto mais concentrada a amostra, mais ela absorve dessa radiação e maior é a absorbância, que é o resultado final. E quanto menos concentrado for a amostra, menor é o sinal de absorbância, porque ela vai absorver menos radiação. Vale lembrar também que não é qualquer espectro de luz para qualquer substância. Tudo depende da sua afinidade por determinado comprimento de onda, porque cada molécula tem um espectro de absorção de luz característico. Nesse vídeo, a gente pode ver a diferença de concentração nas soluções de cloreto férrico nos tubos. E conforme vai subindo a concentração de cloreto férrico nas amostras, mais alaranjada, mais vermelho tijolo vai ficando essa amostra. E, consequentemente, maior o sinal de absorvência. Assim como no vídeo de cromatografia, a análise de uma solução de concentração desconhecida é calculada por comparação da intensidade. E no caso da espectrofotometria, a intensidade da cor da amostra com a de uma solução padrão já conhecida, que a gente sabe a quantidade, ou seja, a concentração do analito nessa solução. As variações de cor podem ser sim visíveis a olho nu, mas pequenas variações só conseguem ser detectadas por um aparelho sensível, como o espectrofotômetro. E se eu medir a absorbância de todos os tubos daquele vídeo, desde o menos concentrado até o mais concentrado, eu vou obter uma reta em um gráfico de concentração por absorbância, onde eu vou poder comparar, por regra de 3, e obter a concentração dessa amostra desconhecida. Esse método tem grande aplicação no meio farmacêutico, nas análises clínicas, como análise de TGO, TGP, ureia, glicose, hemoglobina, até a pesquisa e desenvolvimento de fármacos, controle de qualidade, principalmente pela portabilidade do equipamento, que não é um equipamento tão grande, pelo baixo custo das análises e do equipamento, e a rapidez dos resultados das análises. Bom, gente, esse foi um vídeo bem simples para tentar explicar para vocês um pouco sobre um dos métodos mais utilizados mesmo nas análises, que é a espectrofotometria. Espero que vocês tenham entendido. E o objetivo desse vídeo é demonstrar o manuseio e como executar a leitura de um espectrofotômetro. Este é o espectrofotômetro analógico, que realiza leituras colorimétricas. Mas por que analógico? Porque é necessário que o operador regule o comprimento de onda dele e manuseie as amostras por meio da cubeta. Esse foi o que a gente viu aqui. Ele vira, conforme ele vira, o prisma vai virando, daí ele escolhe a quantidade o comprimento de onda que ele quer trabalhar. Esse é o analógico. Aquele anterior era digital, já era tudo automático. Iremos explicar as funções básicas do aparelho para realizar a leitura de uma reação colorimétrica. Esse visor, onde será analisados os valores das leituras obtidas. O primeiro passo é ligar o aparelho. Normalmente ele se localiza na parte posterior ou lateral do aparelho. Nesse caso, ele se localiza na parte posterior. Como todo equipamento eletrônico laboratorial, ele necessita de um tempo para aquecimento antes de sua utilização, para que ele chegue a uma temperatura em média de 36 a 37 graus. O tempo mínimo seria de 10 minutos e o tempo ideal para aquecimento do aparelho seria de 30 minutos. Bom, após regulado o comprimento de onda, a primeira etapa da leitura de espectroscopia é zerar o aparelho, onde será apenas colocado um reagente de cor para que não interfira na reação. Em uma analogia simples, é como uma balança analítica, onde a gente coloca o vidro de relógio na balança e se aperta o botão tara, desprezando toda a massa da vidraria, onde então você vai poder fazer a pesagem e obter o peso real da amostra. A lei de Beer se baseia na medida da intensidade do reagente. Então, é como se eu dissesse para a balança, para o aparelho, qual a intensidade da absorbância. O primeiro passo é o reagente de cor branca. Sempre tomando cuidado para posicionar a mão do lado certo da cubeta. É vertido todo na cubeta. No visor vai estar o valor de absorbância. E no painel ao lado temos o botão 0A. É utilizado para tarar, para zerar. Em alguns aparelhos, o botão 0 pode ser pressionado como esse, e outros você vai ter que girar e posicionar ele no local 0A. Depois de zerado, apertado o botão 0A, vai aparecer essa sigla e logo em seguida o aparelho está zerado. Levando em consideração que o aparelho exibe o valor das absorbâncias sem apresentar o zero antes da vírgula,
você pode ver que tem até uma casa vazia, que é onde é o zero. Os aparelhos normalmente não apresentam zero, mas você sempre deve considerar ele, tanto no teste branco, quanto no teste padrão, tanto quanto na solução controle. Retirada a cubeta, teste branco é vertido totalmente no tubo de ensaio original. Logo em seguida é adicionado a solução padrão. Fecha a tampa superior, é anotado o valor, sempre levando em conta o zero antes da vírgula. No caso, 222. É vertido toda a solução teste de volta no tubo de ensaio. Logo em seguida, é adicionado o teste com é anotado o zero da primeira casa e logo em seguida os outros dígitos. Retirada a cubeta, tomando sempre cuidado com a posição dos dedos. Vertido no tubo de ensaio original para posterior descarte. E está terminada o teste de espectroscopia. Bom, espero que tenhamos ajudado. E esse foi o vídeo. Aqui ele vai ensinar como fazer a curva padrão. O objetivo dessa gravação é ensinar vocês a fazerem uma curva padrão utilizando o Microsoft Excel. Para entender os conceitos dessa aula, é importante que você tenha alguma noção básica do que é a técnica de espectrofotometria. De forma geral, o que a espectrofotometria diz? Toda vez que eu tenho uma solução colorida, é porque o soluto que está presente nessa solução se comporta como um cromóforo. Um cromóforo interage com a luz. E aí, quando eu incidir luz monocromática sobre uma solução que contém um cromóforo, parte da radiação luminosa será absorvida. Quanto maior a concentração de soluto nesta solução, maior será esta absorção. O espectrofotômetro é um equipamento que consegue medir a intensidade dessa absorção e vai dar para a gente um valor chamado absorbância. Logo, eu vou poder dizer que a concentração de um soluto numa solução é diretamente proporcional à sua absorbância medida através de um espectrofotômetro. Para a elaboração de uma curva padrão, que vai mostrar para a gente uma relação entre concentração de soluto e absorbância, e vai me dar uma expressão matemática dessa relação, que a gente vai ver agora qual vai ser sua utilidade. Para a elaboração dessa curva padrão, a gente vai precisar utilizar soluções que a gente vai chamar de soluções padrão. São soluções de concentração conhecidas. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos abrir o Excel. Aqui eu estou usando uma versão nova do Microsoft Excel. E aí você vai fazer uma tabela onde você vai digitar lá concentração em molar, absorbância. 2 colunas. Aí você vai ter aí em mãos soluções de concentração conhecidas. Então vamos colocar aí solução 0,1 molar, 0,2 molar, 0,3 molar e 0,4 molar. São chamadas soluções padrão. Então, a primeira etapa é o que a gente viu no vídeo 1, selecionar o comprimento de onda adequado. Pronto, vamos trabalhar que nem lá ele trabalhando no 530.
Então, ele vai trabalhar fixo, 530 nanômetros. Ele pega a solução que ele está trabalhando, faz o quê? Concentrações crescentes dela. E lê, certo? Aí você vai pegar cada uma dessas soluções, vai colocar no espectrofotômetro e vai medir a sua absorbância. Então, o espectrofotômetro vai dar para a gente esse valor de absorbância. Por exemplo, 0.0025, 0.0058, 0.0081, 0.0104. Tudo bem? Esses valores, então, são dados pelo espectrofotômetro. A partir desse conjunto de relações entre concentração e absorbância, nós vamos fazer agora um gráfico, que é a nossa curva padrão. Importante, a concentração é o parâmetro que é dado, então ele vai se comportar como o x na nossa relação xy. E em função da concentração, nós teremos uma medida de absorbância, será nosso y. Vou selecionar aqui, centralizar e colocar em negrito. Para fazer o gráfico direitinho, selecione a coluna dos valores de concentração, clique com o botão da direita, formatar célula, e eu vou dizer para o Excel que isso é um número com uma casa decimal, ok. Selecione a coluna da absorbância, clique com o botão da direita sobre a seleção, mesma coisa, formatar célula, eu vou dizer para o Excel que isso é um número com 4 casas decimais, ok. Importante. Sempre digite a coluna do que é x antes da coluna do que é y, para que o Excel possa identificar quem é x e quem é y. Agora você vai selecionar essa área do gráfico. Se fosse uma versão mais antiga do Excel, eu teria aqui na barra de ferramentas um botãozinho de assistente gráfico, auxiliar de gráfico. Nesta versão nova, você vai em inserir, e aqui eu tenho vários tipos de gráfico. O que nos interessa? Um gráfico que o Excel chama de dispersão, que nada mais é que um gráfico XY. Então, inserir. Clique sobre o gráfico dispersão e selecione essa opção aqui, onde ele liga os pontos com curvas suaves, com linhas suaves. Aí você vai clicar aqui e pronto. O seu gráfico está pronto. Este gráfico, olha só, clica aqui no título, vamos mudar o título, porque este gráfico justamente é o que nós chamamos de curva padrão. Tudo bem? Dá uma olhada no que o gráfico mostra. Para uma dada concentração 0,1, eu tenho aqui, uma medida de absorbância. 0,25, como está dito ali na tabela. Então, a partir desse momento, se você tem uma solução que você não conhece, e você leu lá, deu uma leitura de 0,0070. Daí você vem aqui, ela vai te falar que a sua concentração é 2,5, tá bom? Mas para isso vai ter a fórmula. E assim por diante. Vejam, este gráfico mostra que há uma relação diretamente proporcional entre a concentração e a absorbância. Como a gente pode ver nos números ali, ó. Quanto maior a concentração, o que está acontecendo com o valor da absorbância? Ele aumenta. Eu vejo isso na forma de um gráfico que é uma curva, mas aproximadamente é uma reta, né? O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou dizer assim, o Excel, eu quero que você me diga, se esta curva fosse uma reta, como é que ela seria? Para eu poder obter uma equação de reta. Para fazer isso, você vai clicar com o botão esquerdo sobre a curva, clicar com o botão direito e selecionar a opção adicionar linha de tendência. Então, sempre assim, adicionar linha de tendência. O Excel já está vendo que o tipo de tendência é linear. O que é isso? Há uma relação diretamente proporcional e linear entre x e y, que será expressa por uma equação de primeiro grau, que na verdade é uma equação que determina uma reta. Aí eu vou lá embaixo, olha só, e peço para ele exibir no gráfico a equação e seleciono o que a gente chama de exibir o valor de r quadrado. Já explico o que é isso. Agora é só fechar, está pronto. Olha o que o Excel fez. Ele colocou aqui uma linha, tudo bem? Que é uma reta, que é aproximadamente... Isso é o que é importante para a gente. Por quê? Porque o que é esse y? Esse y é isso daqui, ó. 0,0020. Cada valor desse é um y. E o que é o x? O x é o que a gente vai querer saber, a concentração. Então, posteriormente, quando você for ler,
você leu lá, deu 0,070, vamos supor, 0,0070, você coloca aqui o 0,0070 aqui, e você tendo esse valor, você joga esse para cá diminuindo, joga o outro dividindo, você vai ter x. O que é o x? É o que a gente vai querer, concentração, certo? Então, essa equação aqui, que ele digitou lá com o botão esquerdo, lembra? Eu vou até voltar para a gente ver direitinho como ele achou essa equação. É o que a gente quer, porque com essa equação, você tendo a leitura aqui, você acha a concentração lá embaixo. Como ele fez essa equação? Vamos voltar lá para ver de novo. A concentração, o que está acontecendo com o valor da absorbância? Ele aumenta. Eu vejo isso na forma de um gráfico, que é uma curva, mas aproximadamente é uma reta, né? O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou dizer assim, o Excel, eu quero que você me diga, se esta curva fosse uma reta, como é que ela seria? Para eu poder obter uma equação de reta. Para fazer isso, você vai clicar com o botão esquerdo sobre a curva, clicar com o botão direito e selecionar a opção adicionar linha de tendência. Então, sempre aqui, adicionar linha Vamos de ver o que é tendência. isso. É o que a gente quer. O Excel já está vendo que o tipo de tendência é linear. O que é isso? Há uma relação diretamente proporcional e linear entre x e y, que será expressa por uma equação de primeiro grau, que na verdade é uma equação que determina uma reta. Aí eu vou lá embaixo, olha só, e peço para ele exibir no gráfico equação, isso é a importante. equação E também e o R seleciono o que a quadrado. gente chama de exibir o valor de R quadrado. Já explico o que é isso. Agora é só fechar. Tá pronto. É importante Olha o que o pra gente Excel isso daqui, fez. ó. Ele colocou Equação. aqui uma linha, tudo bem? Que é uma reta, que é aproximadamente igual, né, em termos de relação, à nossa curva. Por quê? Na verdade, quando eu faço a medida, deveria dar uma retinha ao meu gráfico. Só que há medidas, há erros de medida experimental. Então ele fica aproximadamente uma curva. O Excel corrige esse erro de medida. Agora vejam, o que é o valor de R quadrado? Dá uma olhada. Aqui o R quadrado, eu vou puxar para o lado aqui, ó, só para a gente enxergar melhor. O R quadrado tem um valor de 0,9912. O R quadrado é um valor que vai até 1. Quanto mais próximo de 1, mais reta está a nossa curva. 0,992 é um valor legal. Tanto se a gente olhar no gráfico, a gente vê que a nossa curva está muito próxima da reta. Eu só vou mudar um valor aqui, ó. Vamos colocar aqui, em vez de 0,058, 0,0071. Olha o que acontece. A nossa curva não afastou da reta? Olha o que aconteceu com o valor de R2. Ele ficou menor. O aceitável para esse valor é 0,95. Até 0,95 quer dizer que a nossa curva está muito próxima de uma reta. Esse valor... Então, acima de 0,95 é ideal. Se ele colocar aqui, ó, fazer essa reta certinho, ele dá 1, tá? Então, dá 1. Então, mas acima de 0,95 já está com erro. O valor 0,92 já não é legal. E eu vejo no gráfico que a curva está muito longe da reta. Então, vamos voltar aqui. Eu vou dar um Ctrl Z. Pronto. O nosso valor de R2, então, é para dizer, este dado está confiável. Se o R2 estiver menor que 0,95, refaça as medidas. Agora, o que nos interessa? O que nós obtivemos aqui, ó. Tá vendo? A equação de reta. Eu vou reescrever aqui do lado. E ela diz assim para a gente que y é igual a 0,026 vezes x mais 0,0002. Eu vou colocar em negrito e vou... Então, ó, só lembrando, o y, esse y aqui é a absorbância. Que a gente, posteriormente, depois de feita a curva, no dia a dia, você não vai todo dia fazer a curva, não. Você só vai chegar com a sua amostra todos os dias. A curva você faz no primeiro dia. Nos outros dias, você chega com a sua amostra, se for uma indústria aí, todo dia vai chegar a amostra. Aí você pega só a sua amostra, coloca a amostra na cubeta e coloca a cubeta no comprimento de onda que você já tinha selecionado. Colocou lá, você vai ter um valor. Todos os dias você vai fazer isso. Esse valor vai te dar a concentração, que é o que você quer saber. Então, feita a curva padrão, a primeira vez, e obtida a equação da reta, a hora que chega a sua amostra, você só coloca ela aqui, você vai ter o y direto, e através da equação, você chega no x. Aí você vai saber para fazer análise de rotina, a concentração da sua amostra que está chegando ali. Esse é o objetivo da reta padrão. Aumentar aqui. O que é isso? Isso é a nossa equação de reta.
Esta equação ela está mostrando uma relação matemática entre um x, que é uma medida de concentração, e um y, que é uma medida de absorbância. Para que serve essa equação? A partir do momento que eu obtive a equação de reta para uma solução de um dado cromóforo, eu posso, tendo uma solução de concentração desconhecida, x, obter a sua concentração a partir da medida da sua absorbância. Então, se eu der para você uma solução que eu desconheço a concentração, o que você pode fazer? Se for uma solução desse cromóforo, você vai lá, põe no espectrofotômetro e obtém o valor de absorbância, por exemplo, 0,0090. Vou colocar centralizado em vermelho, só para destacar. O que eu posso fazer agora? Eu não sei qual o valor de x, mas se eu medir a absorbância no espectrofotômetro, basta eu substituir esse valor, 0,0090, em y, resolver a equação que eu acho o valor de x. Então, com a curva padrão, a partir de qualquer valor de x, eu obtenho o valor de y. Eu espero que tenha ficado claro o objetivo dessa aula e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, bons estudos. Isso dá para fazer tudo matematicamente. Mas, obviamente, é mais fácil fazer no Excel. O Excel já acha para a gente essa equação da reta. Mas se quiser fazer matematicamente, você consegue fazer também. Você tendo esses valores e esses valores, você acha o M, aqui ele chamou de M, mas é o A. E o B também. Matematicamente, você consegue saber isso daqui tudo. É que o Excel já calcula para a gente. Já então, eu vou ensinar como é que vocês fazem. Aqui outro exemplo. Um gráfico de absorbância vezes a concentração, pela concentração, e também como que você consegue descobrir aí, vou até deletar aqui para mostrar daqui a pouco, como que você, através desse gráfico, consegue descobrir a concentração de uma amostra desconhecida a partir, então, da absorbância que aquela amostra gerou, né? Vamos supor que você fez uma curva de calibração, eu coloquei alguns resultados aqui. Você fez uma curva de calibração até diminuir, você pode diminuir aqui o número de casas decimais ou aumentar por essa casinha aqui, né, por esses dois botõezinhos do Excel. Vamos supor que você fez a curva de calibração medindo as absorbâncias de concentrações conhecidas, né? Para você colocar esse gráfico, então você vai vir aqui no Excel e inserir o gráfico, né, que a gente vai querer aí. É um gráfico de dispersão para esses dados. Sempre, absorbância e concentração, a gente vai usar esse gráfico de dispersão. Sempre lá, inserir e eu gosto desse daqui que dispersão. não tem nenhum pontinho ligando aqui, nenhuma linha ligando os pontos, né? Colocou, vai aparecer esse quadro branco. Você clica aqui em cima. Quando aparece o quadro branco, se você clicar nele, vai aparecer aqui em cima essa aba aqui, diferente, né? No Excel, você vai colocar selecionar dados. Aparece essa outra janela aqui, você vai clicar em adicionar. Valores X da série, no X, eu vou colocar a minha absorbância. Ele fez ao contrário, tá? Selecionou depois, a mesma coisa. Por que a gente vai colocar absorbância no X? Porque eu quero descobrir uma concentração a partir de uma absorbância. Se a gente pensar numa equação da reta, a gente colocar o Y como concentração, a gente vai jogar na equação o X sendo a absorbância, então facilita isso daí, tá? E no eixo Y aqui, eu vou jogar então a minha concentração, que é o que eu vou estar querendo descobrir a partir do valor de X que eu tenho lá, né? Cliquei lá, selecionei os dados e dou um OK, né? Aqui vai aparecer aqui a série 1 que você colocou, dá um OK de novo e os pontos estão aqui no gráfico. Você pode colocar o título, mudar o título, você pode mudar o layout, colocar, né, se quiser aí, inserir dispersão. Seleciona antes ou depois, tanto faz. Inserir dispersão. E aí também mudar a cor, enfim, pode mudar tudo que você quiser com o Excel, né? Para colocar a equação da reta, que é o que é importante aqui para a gente depois descobrir a concentração de uma amostra desconhecida, a gente vai clicar aqui nesses pontos. Seleciona que você colocou, com o botão clica esquerdo. só uma vez com o botão esquerdo do mouse e clica com o botão direito. Vai aparecer essas opções aí, ó. Adicionar. E você vai colocar adicionar linhas de tendência. Linha de tendência, né? Mesma coisa. Linha de tendência. O gráfico que a gente quer um gráfico linear, como a gente sabe aí, né? A lei de Lamberville é uma lei que funciona muito bem para gráficos lineares. E aí você desce aqui, ó, vai aparecer essa janela. Você Exibir desce aqui equação. até colocar exibir a equação no gráfico. Já apareceu aqui a equação. E o R e vamos também. colocar também aqui, ó, né?
Vamos colocar aqui, exibir valor de R quadrado no gráfico, que R já é o deu valor da regressão. acima de O seu 0,95, tá gráfico ótimo. está bom ou não. Lembrando que um R quadrado, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais 9 ele tiver lá no seu gráfico, melhor. Então, aqui apareceu uma equação da reta, né? Um Y, obedecendo aqui um valor vezes X, mais um outro valor, obedecendo essa mesma equaçãozinha de reta que a gente conhece desde lá do ensino médio lá, né? Então, quem vai ser o Y? O Y, que a gente sabe agora, é a nossa concentração. Ela está indo de 0 até 35 lá. E quem vai aqui até 30, mais ou menos, é a minha concentração. E o X, quem vai ser o X aqui? O X vai ser a minha absorbância, né? Você pode arrumar a escala se quiser, é só você clicar 2 vezes aqui, ó, vai aparecer aqui os valores. Como a gente está mexendo no mínimo é 0,4, vou colocar 0,3 só para ficar mais bonitinho. O gráfico ficar maior. Mas você pode formatar o gráfico do jeito que você quiser aí, né? Então, olha lá. Agora, a partir dessa equação da reta, você pode julgar, né, se o seu R quadrado está bom, se está ruim. Vamos supor que se tivesse um ponto fora aqui, ele ia ficar um R quadrado pior ou melhor. E aí, quando o R quadrado estiver bom, você pode descobrir a concentração de uma amostra desconhecida pela absorbância que aquela amostra vai gerar, né? Por quê? Porque agora a gente pode construir aqui no Excel, a gente tem a opção de inserir equações, colocando o sinal de igual, e aí, ó, a minha concentração, que vai ser o meu Y, que eu estou querendo descobrir, vai ser o M. Quem que é o M que a gente está colocando lá? 25,274, que é esse valor que está aqui, vezes, no vezes eu coloco um asteriscozinho, clico aqui, ó, no valor que está a minha absorbância aparecendo, mais 0,5145. Dou um enter aí, ó. Apareceu aí a minha concentração da minha amostra desconhecida. 20,39. Se eu estivesse fazendo mol por litro, 20,39 mol por litro, micromol por litro. Aí é a concentração que você está mexendo lá, tá? E se tivesse outros valores de absorbância aí, ó, 0,9, se eu quiser inventar aqui, vou inventar 0,468, né? Você pode colocar aqui, selecionar esse quadradinho e descer aqui do lado que ele vai te dar as concentrações. Então, aqui, ó, uma leitura de absorbância 0,7866 vai dar uma concentração de 20,39 milimol, por exemplo, né? Então, tá certo aqui, ó, porque tá entre 0,6 e 0,8 e tá dando 20, que é um valor também entre 0,6 e 0,8. Lembrando que não é bom você fazer concentrações, leituras de absorbância que estejam acima da sua reta e nem abaixo lá dos valores que você fez a sua reta lá para calcular essas concentrações, tá? Espero que esse vídeo ajude. Se inscreva no canal, dê um joinha aí se você gostou. Opinião no que pode melhorar, no que pode piorar. Muito obrigado e é isso. Então, aqui vamos falar agora do exercício 3, adição padrão. Então, pessoal, até aí foi o básico. Aqui ele vai dar um exemplo, só para a gente saber. Absorção atômica de chama. Já é um método mais complicado, mas só para a gente ver que também é possível. Já é mais difícil acompanhar o raciocínio, tá? Porque até agora estava relativamente fácil. Você tem uma leitura, chega numa concentração. Através da equação y igual a x mais b. Aqui ele já dá um exemplo mais complexo de um exercício aí. Então, para esse exercício, né, vamos entender primeiro aqui o processo que ele vai acontecer, tá? Então, a gente está analisando cereal alimentício. Foi pegada uma massa, né? Esse cereal foi moído aqui no grau, né? Foi triturado, depois ele foi queimado num cadinho, né? Uma certa temperatura. Esse resíduo, então, foi suspenso em HCl, então sobrou a cinza, e a gente colocou essa cinza dentro de um becker, né? Com esse becker tinha HCl, não importa o volume de HCl, tá? E a série seja 10, seja 15, 20 ml, não importa. Então, solubilizei essa cinza aqui no HCl, tá? E depois transferi quantitativamente todo esse líquido para um balão de 125 ml, que eu vou chamar de S1, tá? Solução 1.
Depois, a gente pegou alíquotas de 10 ml dessa S1, tá? E preparou vários, né, S2, tá? Ou seja, 10 ml da solução 1, um balão de 50 ml, tá? Depois, cada um deles, foram 8 balões, tá? Que não está dizendo, na tabela está, né? Depois foram adicionados, tá? Nessas soluções S2, concentrações diferentes de cálcio, a partir de um padrão de 20 microgramas por ml. Então, ele fez a curva. Para fazer a curva do cálcio, ele pegou o cálcio molecular e foi trabalhando uma concentração crescente ali. A mais baixa foi essa daqui, 20 microgramas, para fazer a curva, não é isso? Que na verdade é uma reta. Depois essas amostras, essas S2 foram lidas na absorção atômica, tá? E a gente tem dados de absorbância. A pergunta é, encontre quanto que tem percentual de cálcio nesse cereal que foi submetido à queima, tá? Então, vamos achar aqui qual que é o teor, tá? Ainda entendendo o exercício, o que foi feito? Então, você pegou a cinza e jogou aqui na S1, tá? Esse balão aqui é o S1. Então, você jogou lá a cinza aqui, esse balão tem 125 ml, tá? E aí você pegou 8 balões de 50 ml cada um, tá? E nesses balões você colocou, né? Colocou 10 ml, todos eles têm 10 ml, tá? Todos eles têm 10 ml da amostra, certo? Então, um pouquinho aqui dele, né? 1/5 desse balão é essa amostra aqui da cinza, né? Que você jogou para cá, tá? E você também tem um padrão de cálcio. Nesses balões, você botou quantidades diferentes. No primeiro balão, você colocou nada. Então, aí é a absorção atômica, já é diferente. Ele colocou a amostra em todos ele colocou a amostra, e o cálcio ele foi colocando 1, 3, 5, 8, 10, concentração crescente. Que quantidade? Balão 1 não tinha nada, balão 2 tinha 1, balão 3. Então, quanto maior a concentração, maior a absorbância, porque vai ficando mais concentrado, a absorção é maior. Colocou 0 ml do cálcio. No número 2, desculpa, você colocou 1 ml. No número 3, você colocou 13 ml, e assim por diante, tá? Até que o 8 aqui, ó, né? Você colocou 20 ml desse padrão aqui de cálcio, tá? E aí você leu no equipamento e obteve esses valores aqui de absorbância. Então, agora, para resolver isso, a primeira etapa é construir uma curva de calibração. Como é que você vai construir a curva de calibração? Eu construí no Excel aqui, tá? Mas na prova você vai construir a curva de calibração usando a sua calculadora. Okay? O Excel já dá na continha. Inserir, gráfico, dispersão, depois inserir equação na reta, inserir R², ele já dá tudo certinho. Mas existe uma fórmula também para você chegar nisso, que é mais difícil. Como a gente já sabe como fazer. Qual que é o objetivo agora disso aqui? Então, você vai construir a curva, vai ver o R, se o R está bom, vai obter, então, o teu coeficiente angular e o coeficiente linear. Para quê? Você vai querer extrapolar essa curva aqui, essa reta, né? Tá? Para ver aonde que ela toca aqui, certo? Porque a tua origem aqui está esse ponto, você vai ter que transferir, né? Essa reta, deslocar ela, tá? No final do nosso procedimento, ela vai começar aqui no 0, 0 aqui, certo? Você vai achar uma outra reta paralela a essa aqui, tá? E aí a tua amostra vai dar uma intensidade, você vai achar aqui quanto que ela vai ter aqui, tá? Então, a primeira etapa aqui é achar esse ponto aqui, ó, onde o y é igual a 0. Então, achamos aqui a equação, certo? Obtive lá na calculadora ou no Excel. Então, o y é 0, esse aqui vai com valor negativo, né? Vai dividindo aqui pelo coeficiente angular, e aí você vai achar menos 5,59 ml, tá? Esse ponto de intersecção, obviamente, depende da tabela, certo? Cada tabela vai... Isso é porque a curva dele não partiu do 0, 0, tá bom? Se a curva partisse daqui, não precisava de nada disso. Dá um valor diferente, menos 8, menos 3, menos 1,
Depende, cada caso é um caso, tá? Depende do teor inicial de cálcio na amostra, ok? Então, agora eu vou fazer o quê, né? Eu vou encontrar, né, a minha concentração na amostra diluída, certo? Então, a gente obteve lá o valor, né? A gente achou lá 5,59, certo? ml, ok? Então, o meu padrão, que lá dizendo o enunciado, meu padrão tem 20 microgramas de cálcio para cada 1 ml. A gente achou aquele ponto de intersecção, que a minha amostra diluída tinha, né, de 5,59. Então, vai ter X microgramas de cálcio. Achei o valor aqui do meu X, né? Só que, inicialmente, a gente colocou aqui nesses balõezinhos que eu encontrei, né? Você achou a concentração dessa solução aqui, tá? Essa solução, então, ela tem 111,8, tá? Microgramas. Então, isso aqui não é concentração, isso aqui é a quantidade que você achou, tá? 111,8 microgramas para cada em 50 ml, tá? A gente colocou 10 ml, então todo esse cálcio que você tem aqui, 111,8, vieram de quem? Vieram de 10 ml dessa solução 1, que é essa aqui, tá? Então, vamos lá, para simplificar. Então, 111 estão em 10 ml da solução 1, tá? O balão da solução 1, ele tem 125 ml, tá? Se fosse um balão de 250, se você tivesse colocado as cinzas no balão de 250, a gente ia mudar esse valor aqui para 250, tá? Como você suspendeu as cinzas em 125, você vai colocar aqui, tá? Ou seja, nas cinzas que você suspendeu, tá? Tinha 1,485 miligramas de cálcio, tá? Então, todo aquele cereal que você queimou lá, ele gerou essa quantidade aqui de cálcio, tá? Não é de cinza, não. O método determina cálcio, tá? Ou seja, agora na amostra, né? Então, 621 miligramas, tá? Que é o cereal que você macerou e queimou, é o 100% da amostra. Isso aqui você achou de cálcio, esse aqui é o teu X, então, tá? Teu X é 0,24%, tá? De cálcio. Ou seja, então o cereal tem 0,24% de cálcio, massa, tá? Esses resultados você tem que colocar na prova. Beleza? Até a próxima.